Hoje eu vou ensinar você a fazer um arranjo harmonizado para cordas e transformar suas composições. Você vai ver que é muito mais simples e fácil do que você imagina. Você vai aprender a transformar suas harmonias em algo parecido com isso. Quando pensamos em arranjos de cordas, a gente inevitavelmente tem que falar sobre encadeamento de vozes, sobre condução de vozes. Então a gente vai começar fazendo uma harmonização mais simples com o piano em cima de uma melodia e depois a gente vai passar isso para as cordas. Porém, a partir já da harmonização no piano, a gente já vai pensando o que vai ser depois nas cordas, né? Então a gente tem que pensar primeiro que as cordas são feitas de baixo, violoncelo, viola e violino. Então esses 4 instrumentos. A gente vai utilizar então 4 vozes nos nossos acordes. O que significa isso? Esses acordes eles vão ter 4 partes, né? Vai ter uma voz grave, uma nota grave, uma médio grave, a gente pode dizer, uma médio aguda e uma aguda, que vai ser então baixo, violoncelo, viola e violino. Assim que a gente vai começar a dispor, então, e fazer o encadeamento dos acordes. Então, eu fiz essa melodia aqui no saxofone alto, né? E agora a gente então vai fazer a harmonização dessa melodia. Eu não vou entrar tanto em detalhes como harmonizar uma melodia. Para isso eu tenho vários vídeos aqui no meu canal ensinando a harmonizar, reharmonizar, sobre harmonia negativa e muito mais. Então procure esses vídeos, eu vou deixar o link de alguns aqui, que aí você vai entender melhor. Mas vem comigo que eu tenho certeza que você vai compreender também isso que eu vou mostrar aqui. Então para harmonizar uma música, a gente precisa ver as notas da melodia e usar essas notas dentro de algum acorde. Então essa nota vai fazer parte de um acorde. Essa melodia que eu fiz ela é em dó, né? Isso fica bem claro porque eu comecei na nota dó e acabei na nota dó, né? Então como eu comecei e acabei é quase impossível não dizer que isso está em dó maior. E a gente vai fazer, como eu disse, a harmonização primeiro no piano, uma harmonização simples. Então começa com a nota dó, como eu disse. A gente tem dó, depois a nota si. Qual que é a harmonia dessa nota dó? Eu vou colocar o acorde de dó maior mesmo, né? Então o acorde de dó maior vai ser o acorde de dó, mi e sol. Então a gente já tem que iniciar essa harmonização pensando nos voicings, né? Que a gente diz que é o quê? Pensar na abertura que a gente vai fazer. Não fazer qualquer abertura, mas pensar numa abertura específica, né? Aqui eu coloquei então fundamental, terça, quinta e fundamental de novo. Uma coisa que eu poderia fazer é trazer essa nota aqui para cima. Porque essa é a abertura fechada, né, que a gente falaria. Aqui eu abri essa abertura, então. Beleza? Então, assim que a gente vai pensar. Aí, o que significa isso? Que essa nota vai ser o baixo, né, o contrabaixo. Essa nota vai ser o violoncelo, essa a viola e essa o violino. E aí a gente vai ter que pensar nas vozes, então, se movimentando. Por exemplo, essa nota agora aqui, essas duas, no caso, elas ficariam muito melhor se a gente subisse elas aqui, ó. Por quê? Porque aí agora a gente vai ter, então, uma voz descendente aqui do baixo, uma outra segurando aqui, e essas duas aqui em cima se movimentando, né? O baixo, ele é a segunda melodia numa música. Então, o baixo é importante você deixar ele rico, uma melodia mesmo acontecendo. Então, já vem algumas regrinhas que eu vou passar aqui. Para a gente fazer esse encadeamento de vozes, a gente tem que pensar em algumas coisas simples. Uma é isso, então o baixo se movimenta, ele faz a melodia. E ele vai ser uma das únicas vozes que vão se movimentar bastante. Todas as outras vozes a gente vai tentar mexer o mínimo possível. Você percebe nessa voz aqui que seria o violoncelo, né? Então esse acorde aqui é o de dó, depois esse próximo acorde é um acorde de sol, e esse outro acorde aqui vai ser um acorde de lá. Então eu tenho um acorde de dó, de sol e de lá. Beleza? O que eu vou tentar fazer? Mexer o mínimo possível as notas. Então a gente vai encadeando os acordes aqui, ó, por exemplo. Dó, sol, do, mi, que eu coloquei. O outro acorde, então, vai ter que ter as notas sol, si e ré, pelo menos. Eu tenho aqui o si, tenho aqui o sol, tenho aqui o si de novo e o ré.
Beleza? Então eu tenho as notas do dó, do sol, me desculpa. Então o que eu fiz? Eu mantive essa nota que ela é incomum. Essas notas, duas notas são comuns, né, de um acorde pro outro. Quer dizer o quê? Que no acorde de dó e no acorde de sol, eu vou ter a mesma nota. Quando eu tenho nota comum, eu mantenho ela, eu não mexo nela, entendeu? E aí o baixo, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma inversão. Então isso é uma outra dica aí legal para você fazer. Para deixar então mais interessante o baixo, né, para essa melodia, como eu disse, a segunda melodia que é o baixo, ficar bem interessante, você pode fazer inversões. Na verdade, você deve fazer inversões, né? Porque aí aqui, ó, por exemplo, o próximo acorde é Lá, e eu já desci, então, ó, mais uma nota, né? E a gente pode ir fazendo esse baixo descendente, ele vai dando uma movimentada, né? Então eu já falei algumas regrinhas aqui. Uma outra coisa que você tem que pensar também é que se tiver que movimentar a nota, movimentar pouco. Por exemplo, aqui eu tinha o Dó, e eu precisava de um Si. Ó, eu já desci aqui, né? Porque eu preciso dessa nota Si. Eu preciso de uma nota Ré também. Então essa voz veio pra cá, ó. Né? Eu não peguei essa voz e joguei pra cá e essa eu mandei pra baixo, não. Elas andam pouco, entendeu? Cada voz anda pouco, cada instrumento vai se movimentar pouco. Então esse foi o início que eu fiz, agora eu vou mostrar a harmonização inteira aqui no piano pra você. Ó, então usando essas coisas que eu disse, eu fiz essa harmonização. Olha quantas notas iguais tem aqui, ó. Né? Olha essas aqui de cima como elas se movimentam um pouco. Essa daqui também. Beleza? Ó, essas paradas, olha quantas que ficam iguais, né? Ó. E o baixo sim se movimenta bastante, como eu disse, um baixo descendente, né? Ó, ó, tô descendo nota por nota, né? A gente andou então uma oitava no baixo, descendo nota por nota, do dó até o dó. Agora eu vou dar um play para você ouvir. Você tem que pensar então nas vozes, como eu disse. Você pensar que isso daqui vai ser uma voz, ó. Então todas essas notas mais agudas aqui, ó, elas são uma voz. Essa voz, no caso, vai ficar pro violino, entendeu? Aí essa outra aqui vai ser a voz da viola, ó. Ó, você percebe que tem uma linha, né? A nota, a hora que eu tô fazendo, eu sei muito bem que nota vai para que nota. É isso que você tem que pensar. A nota para outra nota, né? Como é que ela vai para lá? Ó, essa daqui é a voz do violoncelo, né? Ó. Beleza? E aí a última, a voz do baixo, tá vendo? Essa que sobrou aqui. Agora, então, a gente vai dispor essas notas aqui na orquestra. Então, eu tenho aqui os instrumentos da orquestra, o violino, né? A viola e tal. E aí a gente vai dispor lá. Como é que a gente faz? A gente simplesmente pega essa nota, por exemplo, do baixo e joga pra cá, ó. Tá vendo? Coloquei o baixo aqui. Mas eu fiz uma coisa, eu deixei ele mais grave, né, ó. Então, isso é uma coisa que você tem que perceber também e tomar cuidado. É a tessitura de cada instrumento. O que é a tessitura? É quanto esse instrumento toca, de que nota a que nota ele toca. O baixo, então, ele vai ter essas notas bem graves. Ele não vai conseguir tocar o agudo que o violino toca. Você tem que prestar atenção nisso, né? E aí você põe o violoncelo, por exemplo, aqui eu comecei o baixo no Dó 1, né? Ó. O violoncelo aqui, no caso, eu comecei então no Mi 1, né? Pela abertura que eu fiz lá. E aí, então, você consegue começar eles perto um do outro, porque eles são próximos, né? Você tem que pensar que o baixo, onde ele acaba, começa o violoncelo. Onde o violoncelo acaba, começa a viola. E onde a viola acaba, começa o violino. Então, eles vão ficar próximos, né? Só que depois o baixo foi vindo pro grave, né? Isso é um negócio que o violoncelo não consegue chegar. Como eu disse, ó, a voz do violoncelo, ela se mexeu muito menos, né? Que as outras, tá vendo? O baixo se movimentou muito mais. Aí a viola, eu já tô aqui trazendo, ó, pro Dó 2, tá vendo? Eu já tô em outro lugar aqui. E aí ele também se movimenta pouco, tá vendo? A viola não se movimenta muito. E aí, no caso agora, o violino 1. Esse violino 2, depois eu vou mostrar que a gente vai fazer outra coisa com ele. Então, o violino 1 também nem se movimenta muito. Isso é porque tem uma melodia, entendeu? Quando você quer fazer uma melodia com cordas, no lugar então do saxofone aqui, por exemplo, você pode pegar o violino para fazer. Porque a melodia, ela fica realmente melhor quando é feita no agudo, ela parece mais, né? Essa que é a ideia. E aí a gente tem então esse jeito que ficou aqui, né? Que ainda não é o jeito final, mas a gente vai ter isso aqui.
Claro que você pode também fazer outras aberturas, entendeu? Essa abertura que eu fiz de início, né? Ela não é obrigatória. É o jeito que eu abri o acorde. Você pode fazer vários tipos de abertura. O que você tem que pensar é isso, né? Não fazer, por exemplo, um instrumento no lugar do outro, na tessitura do outro. É só isso que você tem que pensar. E também não deixar muito longe os instrumentos, né? Você vê que eles estão aqui, o baixo e o violoncelo estão meio perto, aí a viola tá aqui no meio, depois os violinos próximos, né? Não deixar o violino muito no agudo e o outro muito tudo no grave, né? Pega cada um uma faixa, você vê que cada um tá pegando uma faixa aqui, entre o grave e o agudo, né? Agora, pra gente conseguir terminar isso, o legal é você juntar essas notas aqui, então que vão ser iguais. Por exemplo, essa daqui, você toca uma vez só, né? Você não articula ela mais de uma vez. Essa que é a ideia, você pegar essas notas e fazer isso. Então, aí eu fiz isso em todas as notas, então, que estão dobradas, né? Não precisa ser todas, no caso eu fiz assim, mas às vezes você quer uma ou outra que não seja. E aí ficou desse jeito aqui, tá vendo? Algumas notas mais longas que outras, né? Tá vendo? Quando a gente faz isso aqui também, dá uma certa independência para cada voz, né? Porque você percebe que quando uma tá longa, outra tá se mexendo aqui em cima, né? Por exemplo, essas aqui tudo bem, estão longas iguais, mas muitas das vezes elas estão uma se mexendo e a outra parada, tá vendo? Ó, essa longa e essas aqui se mexendo de cima, né? Aqui longa e aqui embaixo se mexendo. Então isso, como eu disse, dá essa independência para cada voz, para cada instrumento. Porque se eles ficarem sempre trocando no mesmo tempo, aí parece ficar muito robótico o negócio, né? Então, para deixar mais orgânico, uma coisa mais real, assim, a gente faz desse jeito, algumas notas mais longas, mais ligadas, né? E lembra que tudo isso veio do quê? Do encadeamento. Então, essa nota longa aqui, por exemplo, ela era separada. Mas por que ela ficou sempre igual? Porque quando eu fui passando de acordes, esses acordes tinham notas em comum, e essas notas em comum eu mantive. Por isso que então aconteceu de ficar algumas notas mais longas que outras. Aí o que eu fiz com o violino 2 que eu tô falando aqui, ó? Esse violino 2, eu utilizei ele fazendo pequenas respostas, né? Fazendo esses motivinhos no meio. Né? São contracantos que a gente faz. Bom, você consegue perceber também que várias vezes, ó, essa nota desse violino 2, ele tá junto com o violino 1. Isso não tem problema nenhum, né? Não é que necessariamente todas as vozes precisam sempre tocar notas diferentes. Muitas vezes você pode, por exemplo, tem lá 4 vozes acontecendo com 4 notas diferentes. Você pode, num momento, juntar 2 delas, né, 2 vozes e ficar só 3 notas diferentes. A sensação ainda vai continuar acontecendo de uma voz assim que está independente da outra, beleza? Olha, espero então que você tenha gostado desse vídeo. Te dei então umas dicas simples aí para você usar na prática e conseguir mudar seus arranjos, né? Deixar eles mais ricos, deixar diferentes, usando então encadeamento de vozes e transformando uma harmonia simples para uma harmonia para cordas. Não esqueça também de deixar um comentário aqui no vídeo com perguntas sobre o tema ou sugestões para novos vídeos e também se inscrever no canal. Eu sempre estou colocando vídeos novos e também ministrando aulas ao vivo aqui no YouTube. Então a gente se vê na próxima. Valeu!